Bom, gente, tá chegando a hora, decisão, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil entre Inter e Fluminense amanhã, 9h30 no estádio Beira-Rio, e nesse vídeo eu quero trazer um pouco da minha análise sobre o que eu tô vendo sobre essa partida, sobre o ambiente, a mobilização do Inter para esse jogo de amanhã, e a gente vai falar sobre tudo isso no canal depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações pra tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO pra brincar, pra se divertir. Site proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade e faz o teu palpite pro jogo entre Inter e Fluminense. Já deixa aqui nos comentários teu nome, sobrenome, de onde tu tá falando e assistindo esse vídeo, e deixa o teu palpite pro jogo de amanhã. E se tu não tem registro na KTO, vai no primeiro comentário fixado que tem o link e te registra por lá, tá certo? Bom, gente, vamos lá. Amanhã, 9h30, ida das oitavas de final da Copa do Brasil, Inter e Fluminense no estádio Beira-Rio, e eu quero trazer um pouco da minha opinião, da minha análise de como eu estou enxergando esse jogo, tá? É um vídeo muito mais opinativo do que, de fato, sobre informações do dia do Inter, que vai ser o vídeo da noite que vocês estão acostumados aqui no canal, e eu tenho trabalhado um pouco mais aqui em trazer vídeos de análise, de opinião no canal, tá? Gente, primeiro sobre mobilização eu quero falar, tá? Eu tô vendo um Inter bem mobilizado, um ambiente muito compenetrado para esse jogo de amanhã, que é um jogo de Copa e não é mais segunda, terceira fase de Copa do Brasil. Não, é oitavas de final, é jogo grande contra o Fluminense, que foi o melhor brasileiro no último Super Mundial, então é um jogo complicado. E aqui eu tenho que dizer que, de fato, eu esperava mais público para esse jogo, tá? Até o momento a gente não tem aí 35, 40 mil ingressos vendidos entre venda de ingressos, ingressos comprados ou check-in de sócios. Então eu tô nessa expectativa de ver como é que vai estar o Beira-Rio amanhã para essa partida, se vai chegar a bater 35, 40 mil torcedores. E vamos lá, é jogo amanhã para 40, 45 mil no Beira-Rio, né? Um jogo muito importante, ida das oitavas de final. Seria muito importante o Inter fazer um resultado e ir um pouco mais, entre aspas, confortável para o jogo da volta lá no Maracanã na outra semana. Inclusive estarei no Rio de Janeiro a partir do início da próxima semana e vou ficar lá para o jogo contra o Bragantino, vou para São Paulo, né, para Bragança Paulista, e depois volto para o Rio para o jogo contra o Flamengo de ida das oitavas da Libertadores, tá? Então eu vou passar aí 10 dias mais ou menos fora de casa acompanhando esses 3 jogos aí, Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Mas eu esperava um pouco mais de mobilização do torcedor, tá? Então, para quem tá aí do outro lado, tá na dúvida, principalmente se é mais confortável para ti ir ao jogo no Beira-Rio e tu tá em dúvida, cara, vai, porque é o momento de tu apoiar o Inter. Tudo bem que tu pode não gostar do trabalho, tu pode não gostar do Roger, tu pode não gostar do Bruno Henrique ser titular, do Thiago Maia, de qualquer outro jogador, é teu direito. Agora, é para torcer pelo Inter. Tu tá indo pela camiseta, tu tá indo, como a gente brinca, né, lá no canal do Baldaço, pela camiseta, depois que um torcedor foi lá e deu entrevista e falou umas 5 vezes em 1 minuto que era pela camiseta, e ele tá certo. Amanhã é pela camiseta. Amanhã é um jogo importante e o torcedor tem que estar fazendo a diferença dentro do Beira-Rio. Tem a liberação da Popular, vai ter os instrumentos, faixas, vai ter cantoria, vai ser um ambiente diferente do que foi contra o Vasco no final de semana e no outro final de semana ainda contra o Ceará no Beira-Rio, em que a Guarda Popular estava punida. Então, sobre ambiente era isso que eu queria falar, tá? Eu espero que o torcedor do Inter lote o estádio e eu quero ver um movimento mais, não vou dizer que agregador, mas otimista por parte do torcedor do Inter, e eu acho que tem que ser, e tem motivo para ser. Das 2 Copas que o Inter tá focando, Copa do Brasil e Libertadores, se a gente olha os 2 adversários, o Inter hoje tem mais condições de passar do Fluminense do que do Flamengo. E aí eu já vou agora para uma análise sobre o jogo. O Fluminense vem de 4 derrotas consecutivas. É verdade que 4 derrotas consecutivas, aí tu pode pegar uma quinta, que foi o jogo contra o Chelsea no Super Mundial, mas dentro do Brasileirão, desde que voltou do Super Mundial, 4 derrotas consecutivas, e derrotas de certa forma até aceitáveis, tá? O Fluminense pegou só pedreira, pegou o Cruzeiro, pegou o Palmeiras, pegou o Flamengo, pegou o São Paulo e perdeu esses jogos. Só que a gente vê que é um Fluminense diferente, sem o John Arias, por exemplo, que é o principal jogador, era o principal jogador da equipe do Renato Gaúcho e que acabou sendo vendido
para a Premier League, para o futebol inglês, para o Wolverhampton. Então é um Fluminense com um desfalque que vale por muitos, era em grande engrenagem do time do Fluminense. É verdade que está se movimentando para trazer reforços, mas a gente sabe que para tu ter reforços na Copa do Brasil, tu tem que anunciá-los antes do início da fase, então não adianta o Fluminense contratar depois do jogo de amanhã, porque não vai poder jogar o jogo de volta no Maracanã. Então é um Fluminense enfraquecido pela saída do John Arias e que vem de um momento de turbulência e ruim depois da grande participação no Super Mundial, e para mim isso é a prova de que o Inter tem condições de vencer o Fluminense amanhã. Eu manteria o time, e acho que o Roger vai fazer isso. Manteria o time com o Carboneiro entre os titulares, que foi reserva contra o Vasco porque pediu, por questões físicas, está voltando de uma lesão, jogou 3 jogos consecutivos como titular, foi muito bem principalmente fazendo um golaço contra o Santos lá na Vila Belmiro. O Carboneiro é titular hoje desse time do Internacional. Ganha uma opção para as pontas, que é o Vitinho, uma opção de segundo tempo em tese, e o Vitão, retornando ao sistema defensivo do Inter, vai entrar na vaga do Cleiton Sampaio, que jogou e até acho que não fez um jogo tão ruim contra o Vasco no final de semana. Mas esse é o Inter que a gente conhece. Rocher, Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabei, Thiago Maia, Bruno Henrique, Carboneiro e Wesley, Alan Patrick centralizado, e na frente colombiano Rafael Borré. Tem que ser esse o time, e esse time tem totais condições de ganhar de um Fluminense que vem aí abalado por esses 4 resultados negativos, um Fluminense que perdeu o seu principal jogador e que eu já falei em outros espaços e repito aqui. Acho que é um bom time, que tem bons jogadores, um bom treinador, mas o Fluminense também deu um pé quente no Super Mundial de cair no lado mais, entre aspas, fácil da competição. Não que tenha sido fácil, tu passar por Inter de Milão, passar pelo Al Hilal, que é um time europeu, né? Só ver o elenco e o time do Al Hilal, é um time europeu que tá no futebol saudita, é muito difícil. O Fluminense teve totais méritos, não é isso que eu tô dizendo aqui. Só tô dizendo, o Fluminense da temporada, pra mim, não é o Fluminense do Super Mundial. Aquilo ali foi uma exceção de um grande campeonato, de que o Fluminense botou tudo que tinha e conseguiu fazer grandes resultados e grandes jogos. Mas ele não é, em regra, o Fluminense da temporada. Então, eu acho que tem muito mais preocupações de pegar o Flamengo na Libertadores do que do Fluminense na Copa do Brasil. E pra mim é claro, o Inter tem condições de ganhar e ganhar bem do Fluminense amanhã. É o que vai acontecer? Aí é outra história, tá, gente? Futebol é futebol. Vai entrar em campo 11 contra 11, bola rolando, 90 minutos, pode acontecer de tudo. O Fluminense tem condições também de ganhar do Inter. Eu só acho que não é esse bicho papão todo que tem muita gente esperando. E sobre o que o Inter está jogando ou não jogando em algumas oportunidades, concordo. Só que a gente sabe e a gente já viu ao longo da temporada que esse Inter, em momentos de cobrança grande, em momentos de acabar esticando a corda, esse Inter rendeu. O Inter, sempre que esticou a corda, fez grandes partidas e conquistou grandes resultados. O Inter esticou a corda no Gauchão, ganhou de forma invicta, batendo o Grêmio na final e sendo muito melhor, amplamente melhor do que o Grêmio nas finais do Campeonato Gaúcho. O Inter, quando esticou a corda na Libertadores, conquistou uma classificação ganhando fora de casa lá no Uruguai, um jogo dificílimo contra o Nacional, que ainda tinha naquele período condições de classificação, né? Então não era um Nacional morto para encarar o Inter. Esticou a corda e ganhou de um bom time do Bahia, do Rogério Ceni, no estádio Beira-Rio de virada, tá? Então esse Inter, quando estica a corda, eu vou ser sincero, eu confio. O Inter, quando estica a corda, eu confio. Vai precisar melhorar para esse jogo de amanhã? Vai precisar melhorar. E essa é a expectativa de todos nós, porque, repito, eu vejo o Inter com amplas condições de bater o Fluminense amanhã no estádio Beira-Rio. E tu do outro lado, como é que tá a tua confiança? Teu palpite? Acha que vai dar? Deixa aqui nos comentários que eu tô interagindo com vocês. E não esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações, que eu volto à noite com as informações mais importantes do dia do Inter, pré-decisão na Copa do Brasil. Beijão, um abraço e até a próxima!